Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana começando. E como vocês foram de fim de semana, eu tô aqui já firme e forte. Terminando de recuperar aí da gripe, a voz ainda tá um pouquinho rouca, mas assim, não, o pior já passou. Agora um pouquinho de dor ainda no corpo, a garganta já tá já praticamente sem dor, tá uma coisinha ainda bem levezinha, incomodando, mas praticamente boa, graças a Deus, não é mesmo? E aí, já esfregou as mãozinhas assim e agradeceu a Deus? Lembre-se que a gratidão, ela produz em nós essa alegria e aí a gente fica, como que eu posso dizer, abertos para receber novas bênçãos, novas graças, né? Porque a gratidão produz isso, né? Quando a gente fica só olhando o lado ruim das coisas, só se apegando aos problemas, a gente vai se trancando dentro daquilo e não é bom, né? Porque aí a vida não flui. E então a gente tem sempre que se concentrar no que é bom, se concentrar em Deus, que tudo pode, né? E hoje é dia de falar de Salmos, né? Gosto muito de falar de Salmos. Já estamos no Salmo 16. Mas antes vamos rapidamente entregar esse momento a Deus? Vamos lá. Paizinho querido, graças te dou por mais este dia. Obrigada porque tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada porque já estou bem melhor da gripe, já estou aqui toda feliz, gravando os vídeos para falar do teu amor, Senhor. Por isso, neste momento que te peço, que venha dirigir, Senhor, a minha fala, os meus pensamentos, tudo aquilo que eu for falar. Se eu for falar algo que não for da tua vontade, que não é o intuito para essa mensagem, que o Senhor interfira na hora, Pai. Estou te dando este direito. Estou passando o bastão do livre-arbítrio neste momento para ti, para que o Senhor dirija, para que saia tudo conforme a tua vontade, não a minha, Pai. Porque é pelo teu nome, é para a honra e glória do teu nome que eu estou aqui. Então dirija, Pai, este momento, abençoa cada vida que está aqui acompanhando, ouvindo, que essa palavra possa germinar e frutificar e dar frutos no coração de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Vamos ler o que está dizendo aqui no Salmo 16. Salmo 16 diz assim: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem tenho todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Desculpa, gente. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na noite escura meu coração me ensina. Senhor, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, a minha mão direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Bom, eu dei um título para essa mensagem, é a única presença que traz alegria plena, não é mesmo? E aí, no primeiro versículo, Davi começa o salmo pedindo proteção a Deus, o chamando de refúgio, né? O que é refúgio? É um lugar apropriado para se proteger de um perigo ou de uma tempestade. E aqui a gente pode estar falando de um perigo literal, né? A gente sabe que Davi vivia em uma época onde tinham muitas guerras, ou também pode ser no sentido figurado, as guerras da vida, né? Onde a gente passa por situações, às vezes, que somente Deus pode nos socorrer. Então, ele é o melhor refúgio que a gente pode ter, né? Se você estiver aí passando por situações,
Não fique desesperado, não fique correndo de um lado para o outro. Busque refúgio naquele que pode te proteger, naquele que pode te guardar e te livrar de todo o mal, não é mesmo? E aí depois, logo no versículo 2, Davi vem fazendo uma declaração de amor, né? Porque quando ele fala aqui assim, ó, peraí que eu esqueci de virar a página. Quando ele fala aqui assim, ó, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Então, Davi está querendo dizer que nada, nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhuma pessoa, nada disputa a alegria de ter o Senhor por perto. O amor dele aqui é inegociável, não é lindo isso aqui? E aí depois ele vem falando que quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem ele tem prazer. Então, o que é ser notável? É alguém digno de atenção, né? São pessoas apreciáveis, ilustres. Então, Davi está aqui falando, né, que ele tem prazer nessas pessoas. Essas pessoas que, né, que são os fiéis da terra são considerados aqui por Davi amigos de Deus. E aí ele vem falando. Depois, Davi, no versículo 4, fala, ó, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O que Davi está querendo dizer aqui? Ele sabia que somente o Deus de Israel que era capaz de suprir as necessidades e dar alegria plena. Por isso, aqueles que estavam correndo atrás de deuses falsos sofreriam, né? E Davi jamais iria compactuar com eles, né? Jamais participaria ali de sacrifício de coisas que eram para deuses falsos. Então, Davi está fazendo essa observação. Aí, logo no versículo 5, Davi vem fazendo uma declaração que mostra que ele tinha total confiança em Deus, porque somente ele poderia sustentar e dar-lhes um futuro digno. Ele diz assim, ó, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Então, aqui ele está demonstrando essa total confiança. E é assim que Deus quer que cada um de nós depositamos nele essa confiança, porque ele já sabe de tudo. Ele sabe o fim antes do começo. Então, por que muitas vezes a gente se aflige tanto diante das situações difíceis? É porque a gente fica concentrado naquele problema. Porque se Deus, que fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em relações a nós, se lá no Salmo 90 fala, porque ele se achegou a mim com amor, eu o livrarei e poloei a salvo. Então, se a gente se chega a Deus com amor, nós temos que, assim como Davi, ter total confiança nele. Por mais difícil que esteja a situação que você esteja passando, que eu esteja passando, às vezes, eu mesma já passei por situações que eu olhava assim, eu não via a solução. Para mim, aquilo ia durar para sempre, porque minha visão era muito curta. Eu não conseguia ver o depois, mas Deus já via e já sabia. Então, neste momento, a gente tem que exercer essa total confiança nele, porque somente ele pode nos sustentar e nos dar um futuro digno. No versículo 6, ele vem falando, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Aqui ele está demonstrando gratidão por ter nascido em um lar que adorava o Deus vivo. Ele não nasceu num lar pagão que ia atrás de deuses falsos, não é mesmo? E muitas vezes, muitas pessoas às vezes nascem em lar que não servem a Deus, não reconhecem Deus como um Deus único, né? Porque a gente sabe que no mundo, até mesmo no Brasil, existem muitos deuses, mas esses deuses nada mais é do que criação humana, porque existe um único Deus, que na Bíblia chama de Deus de Israel, não é mesmo? Então Davi que estava demonstrando essa gratidão, quando ele fala que as divisas caíram em lugares desagradáveis. Eu também posso, assim como Davi, ser muito grata a Deus, porque eu já nasci num lar cristão. Então desde muito pequena eu sempre ouvi falar do Deus vivo, eu sempre ouvi falar de todos os feitos, da libertação do povo de Israel, da vinda do Messias. Então, isso é muito bom, porque hoje, se eu estou aqui da forma como estou, foi porque eu vivi toda essa trajetória para trás. Mas se você não viveu num lar cristão,
e você passou a conhecer Deus e a ter essa experiência depois de adulto, depois de mais velho, isso não tem importância. Por quê? Porque Deus, ele traz novidade de vida, ele faz uma transformação. Se você se chegar a ele com amor, ele te livrará e te colocará salvo. Então, basta que você se aproxime, deixa ele agir na sua vida, tenha momentos de qualidade com ele. A gente está sempre batendo essa tecla aqui e nunca vamos nos cansar. E eu digo a gente porque eu cito a Magda, que lá no canal dela sempre está fazendo a mesma coisa. Nós jamais iremos nos cansar de bater nessa tecla, porque somente com a intimidade com Deus é que a gente começa a acessar a vontade dele para a nossa vida, é que a gente começa a acessar essa total confiança que Davi tinha em Deus, porque somente conhecendo alguém, tendo intimidade, que a gente pode confiar. Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Com Deus também é assim. A gente vai passando por experiências onde ele vai aumentando a nossa fé, aí a gente cada vez vai acreditando mais, cada vez a gente vai confiando mais. E aí a gente passa a agir aqui, ó, como Davi agia. Né? Não é à toa que Davi era chamado de um homem com coração segundo ao coração de Deus, porque por mais que ele fosse um ser humano cheio de erros como qualquer um de nós, ele amava Deus, como lá no início eu citei, o amor dele era inegociável, não existia riqueza, e olha que ele era rico, não existia riquezas, pessoas, nada que pudesse disputar com o amor que ele tinha por Deus, né? A alegria que ele tinha de sentir a presença de Deus, não tinha nada. Então, eu te convido a experimentar desse amor, a ter esse momento de qualidade com Deus para poder acessar tudo isso. E aí, no versículo 7, no 8, quando ele fala, ó, bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele a minha direita não serei abalado. Então aqui, Davi está agradecendo pelo privilégio de ter Deus como seu conselheiro em todos os momentos, e principalmente nos momentos de dificuldades, quando fala aqui, ó, na noite escura, pode simbolizar momentos difíceis, não é mesmo? E aí, ele então tinha certeza que ele jamais seria desapontado, porque quem estava ao lado dele nada mais era do que o Deus vivo, do que aquele que tudo pode, aquele que para ele não há nada impossível. E aí, no versículo 9 e 10, fala assim, ó, por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aí, nessa parte aqui, eu anotei, ó, ele se alegra e tem expectativa confiante que mesmo que chegaria o momento que morreria, seria feliz para sempre, pois obteria a vida eterna ao lado de Deus. E aí no versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então Deus lhe mostraria o caminho da vida e lhe daria um lugar à sua direita. Quando eu li isso daqui, porque eu já comentei que eu nunca fiz teologia, então, muita coisa que eu falo, que eu aprendi ao longo da vida nas escolas dominicais, nas pregações na igreja, de acompanhar grandes, né, pregadores da palavra de Deus pela internet. Mas, quando eu cheguei nessa parte final, que eu já estava terminando de fazer minhas anotações, aqui, ó, nessa parte eu já achei um pouquinho estranho, porque fala assim, ó, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Então aqui, desde o versículo 9, já mostra que aqui seria a morte, ó, no 9. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo meu corpo repousará tranquilo, ou seja, representando a morte aqui. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Tá, até aí tudo bem. Nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Qual corpo que não sofre decomposição? Todos nós, quando morremos, nosso corpo se decompõe, não é mesmo? Então, aí depois, prestando atenção mais adiante, que é assim que a gente deve ler. A gente nunca deve ler correndo sem prestar atenção, porque nas entrelinhas tem mensagens
que Deus quer falar no nosso coração. E aí eu prestei atenção aqui, ó, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quem está à direita do Pai? Quem está à direita de Deus? Jesus, não é Jesus? Então, nesse momento, eu falei assim, isso aqui está fazendo menção a Jesus. Aí eu fui pesquisar. Falei assim, bom, por que tá, né? Aqui está fazendo menção a Jesus. É um salmo messiânico isso aqui. E aí eu fui pesquisar, achei que o apóstolo Pedro estava pregando em Judeia. Está registrado lá em Atos, capítulo 2, do versículo 25 ao 32. Ele citou essa parte de Salmo. Eu achei tão interessante. E aí ele estava lá falando sobre os últimos dias, né? Onde Deus derramaria do Espírito sobre todos os povos. E aí tem uma parte que ele cita esse Salmo de Davi, que é justamente do 25 ao 32, que fala assim, ó, a respeito dele, porque está falando de Jesus, no versículo antes ele fala, ó, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aí ele vem falando assim, ó, a respeito dele disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, aí Pedro falando, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, ou seja, o corpo dele já tinha se decomposto há muito tempo. E aí ele fala, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Que maravilhoso, né, gente? A Bíblia, ela nunca se contradiz. Ela é toda interligada. Você vê que eu acabei de ler um salmo, e aí Pedro, lá no Novo Testamento, Jesus já tinha morrido, já tinha voltado para o céu, e ele estava aqui pregando e citando esse versículo que estava lá, né, nos livros do Velho Testamento, porque nessa época nem tinha Novo Testamento ainda, foi relatado depois para nós, né? Pedro estava ali, desculpa, gente, falando desse salmo, falando desse fato, né? E que maravilhoso que é, né? Sabermos que um dia nós iremos ver Jesus face a face e também a Deus, nosso Pai Celestial, né? Esse salmo, apesar de aqui ser um salmo messiânico, está falando aqui de Jesus, a gente também pode tomar para a nossa vida todos esses detalhes aqui, não é mesmo? Onde a gente busca refúgio em Deus, onde a gente entende que nosso amor por Ele não deve ser negociável. Lembra? Amarás teu Deus em primeiro lugar, né? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Então, o amor a Deus tem que estar acima de tudo. Não pode ter nada que sobreponha o nosso amor a Deus. E aí, aqui vem também a parte onde Davi deposita sua total confiança em Deus, sabendo que só Ele pode sustentá-lo e dar-lhes um futuro digno. Só Ele pode nos sustentar. Só Ele que pode nos dar um futuro digno. Então, não demore. Venha para perto deste Deus. Venha estar debaixo das tuas asas para que você se sinta seguro. E aí a gente também pode ser grato, né? Por poder ter acesso a esse Deus. A gente pode ser grato por poder adorar esse Deus. E aí, a parte onde, né, fala que Deus é um conselheiro nos momentos, em todos os momentos, principalmente os difíceis. Então, com isso a gente pode ter certeza
que se a gente depositar nossa confiança em Deus, nós jamais seremos desapontados, jamais seremos abandonados. E podemos nos alegrar com a confiança, né, com confiança, com expectativa de que vai chegar o momento de que nós sim iremos morrer. Todos nós iremos passar pela morte, não é mesmo? Porque se tem uma certeza que nós nascemos com ela, a única certeza é de que um dia nós morreremos. E nesse dia o que vai morrer é só a carne, porque a nossa alma e o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma para onde irá? A nossa alma irá para onde? Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza que a sua alma já tem o destino certo, não é mesmo? Mas se você é uma pessoa que ainda não se decidiu por Cristo, se é uma pessoa que ainda não se aproximou de Deus, se aproxima, vem experimentar dessa boa, perfeita, agradável vontade dele para a sua vida. Não perca tempo, não perca tempo. Aproveita que a gente tem oportunidade de estar lançando essa semente, essa palavra. Tem países aí fora que nem pode falar de Deus, né? Mas aqui nós vivemos num estado laico, onde a gente tem a liberdade de professar nossa fé, onde a gente tem a liberdade de falar do amor de Deus, de levar Jesus às pessoas. Então, venha experimentar deste amor, tenho certeza que você jamais irá se arrepender. Bom, gente, essa foi a mensagem de hoje, abrindo a semana aí com esse salmo maravilhoso, né? Espero que tenha falado ao coração de cada um, assim como falou com o meu. Desejo uma ótima semana para todos. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de deixar uma mensagem, que eu vou estar respondendo todas com muito carinho, tá bom? Então vejo vocês na quarta-feira com mais uma promessa de perdão. Tá bom? Até lá, ficam todos com Deus.